Fala pessoal, soluções para o novo mundo, hoje de volta depois de um mês sem publicar nenhum vídeo, até por uma questão de conteúdo, uma questão de tempo, uma questão de assuntos que possam agregar informação, ajuda, conhecimento, né? Porque essa é a ideia do canal, trazer soluções para pequenos impasses e problemas do dia a dia, coisas que possam ajudar, né, as pessoas a lidarem melhor com os problemas que têm passado, não que somos donos da verdade ou que trazemos algum tipo de razão absoluta, não é essa a ideia. A ideia é compartilhar conhecimento, trocar um pouco de ideia e assim você aprendendo comigo, eu aprendendo com você e a gente criando um elo bastante forte para conseguir, né, seguir em frente em dias tão complicados como estamos passando. Bom, durante esse mês eu recebi alguns e-mails, né, algumas mensagens, até por Facebook e outros, de algumas pessoas tirando as dúvidas, perguntando algumas coisas, se esclarecendo acerca de fisiognomonia, sobre grafologia, tentando entender um pouco sobre linguagem corporal, comportamento e outras coisas mais. Então sempre surgem algumas perguntas e eu vou selecionando as que são mais relevantes para que no próximo vídeo, né, a gente venha trazendo um conteúdo com base no que o pessoal está interessado em saber. E dessa vez não foi diferente, né? Algumas pessoas mandaram algumas perguntas para mim, eu achei legal, estava esperando o momento certo de falar. Só que hoje de manhã, na minha caixa de e-mail, tinha lá a mensagem, a hora que eu abri, era de um jovem menino, né? Aqui está o nome dele, Gutenberg, tem 17 anos. E ele faz uma pergunta bastante interessante para mim, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Com certeza deve estar aí no título do vídeo, mas eu vou responder 3 questões hoje e vou abordar um pouco de tudo que está acontecendo agora em cima, com base nessas 3 questões que me foram perguntadas por pessoas, espectadores aí que têm acompanhado os vídeos, que têm visto as minhas postagens, têm gostado e a gente tem discutido sobre o que eles concordam, sobre o que discordam, para que nós possamos melhorar cada vez mais. Beleza? Vamos lá? A primeira pergunta do Gutenberg, ele diz o seguinte: e aí, Fernando, beleza? Gosto muito dos seus vídeos, gostei do conteúdo, bastante interessante. E tenho 17 anos e gosto de uma menina aqui do meu bairro. Ela é um ano mais nova do que eu, mas ela sempre fica com caras mais velhos e poucas das vezes dá atenção para mim. Esse interesse que ela tem é para parecer mais adulta ou ela apenas quer ser, para ser mais adultas, eu quero ser mais valorizado, ele diz alguma coisa desse tipo, assim, né? Quero ser mais valorizado, assim. Ou seja, ele quer que essa moça o note, né, da melhor forma. Bom, eu peguei o nome desse menino, que eu não vou dizer o nome inteiro dele, do Gutenberg, e entrei no Facebook dele, nas redes sociais dele. E Gutenberg, a primeira coisa que eu reparei é a sua forma de se comportar. Vamos entender o que acontece. Na sua foto de capa, você está com uma faixa de um personagem mangá, né, um personagem oriental, e uma camisa do Naruto, se eu não estiver enganado. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Não tem nada de errado nisso, de você gostar de um anime, está tudo certo. O problema é o que você transmite de informação para as pessoas. Quando eu fui dando uma pesquisada na sua página do Facebook, eu vi que você faz bastante atividades relacionadas a esses animes. Dragon Ball e outros, você vai em eventos, você se veste com essas fantasias e tal. Para uma mulher que está querendo um relacionamento sério, está procurando um homem de verdade, quando ela olha para você, ela não consegue ver características, né, o arquétipo do homem que ela precisa para se tornar o homem dela, o namorado, o marido, o noivo, não importa. Eu estou tentando usar um contexto geral para que essa informação sirva para outros homens também. Inclusive, eu queria deixar um adendo aqui para o meu filho, né? Pai te ama, filho. Então, assim, quando você passa essas informações, fica passeando com roupinha de animes, fazendo brincadeiras relacionadas a muitos jogos, a esse tipo de coisa, você vai passar informação para ela de que você ainda não amadureceu. Né? Aqui você diz, aqui na sua questão, que ela é um ano mais nova que você. Se você tem 17, ela tem 16 e ela sempre fica com os caras bem mais velhos. Né? Você pôs um texto bastante grande, fala que ela já ficou com um cara de 21 anos, que tal, coisa desse tipo.
Por quê? Porque esses caras vão transmitir mais maturidade, mais segurança, mais responsabilidade. Porque toda mulher, no seu íntimo, instintivo, ela sempre vai procurar no homem, no marido, no namorado, no pretendente, um arquétipo de pai. Né? Então, o que ela espera? Ela espera encontrar um homem estabilizado, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, ou seja, tem que ser um complemento de tudo. São todas as mulheres que são assim? Não, tem umas que não vale nem a pena a gente discutir muito nisso. Mas, que a bem da verdade, é que se você quer, como você termina o texto dizendo assim, eu quero ser mais valorizado, né? Talvez seja isso que você quis dizer, ser mais valorizado, ser mais respeitado, ter mais credibilidade como homem, você precisa mudar esses conceitos. E eu vou te dizer uma estatística simples que a psicologia e a medicina já comprovaram isso, e não é de hoje, né? Não estou falando nenhuma novidade, estou até chovendo no molhado. Uma menina de 14, 15 anos, ela já tem uma mentalidade adulta. Ela já está pensando em relacionamentos, ela já se veste como mulher, conversam como mulher, está pensando lá na frente, se relacionam com homens mais velhos, de 17, 18, 20 anos, como você mesmo citou, né? E os meninos de 14, 15 anos estão no clube do bolinha, estão brincando de bolinha, estão soltando pipa, estão de joguinho, tá certo? Falando de animes, brincando de tazo, fumando narguilha, ou seja lá o que for, mas eles estão num nicho de menino ainda, não amadureceram, são moleques, né? E essas meninas estão querendo homens que já têm, que dirigem, que trabalham, que têm a sua vida independente, que têm uma segurança, uma maturidade psicológica para lidar com um relacionamento que elas estão amadurecendo e florescendo para isso. Consegue entender? Então, a minha dica para você é criar uma postura mais masculina. Fernando, você está dizendo que usar uma camiseta de anime é errado, vai me fazer parecer um moleque? Não, não é isso. Você usar uma camiseta colorida, de um desenho, de um anime, uma coisa e outra, não vai fazer isso de você um abestalhado. Mas você concorda comigo que isso pode prejudicar quando você está querendo passar essa credibilidade? Né? Imagina que você vai arrumar um trabalho de gerente, aí você vai com uma camiseta do Mickey lá, do Pato Donald. Aí o cara vai pensar como que esse cara tem seriedade o suficiente, maturidade e responsabilidade para lidar com uma empresa. Então você põe toda a sua credibilidade a perder, não que você não seja, mas você põe toda a perder porque a pessoa que vai estar olhando, ela vai criar uma percepção errada sobre você. Beleza? Espero ter esclarecido de alguma forma e se puder ajudar mais, continua aí, põe nos comentários, manda e-mail para mim, manda uma mensagem, vai no Facebook, manda sinal de fumaça, põe pro correio, não importa. A outra é da Marielle. Ela é bem indireta. Ela fala assim, Fernando, em relação aos seus vídeos sobre comportamento, você é machista, você é feminista ou nenhum dos dois? Aí ela termina dizendo assim, ó, eu vejo que você é muito duro em suas opiniões. Beijo e fica com Deus. Bom, Marielle, muito obrigado também. Uma beijoca para você. Cara, não é uma questão de ser machista, feminista ou nenhum dos dois. A questão é de você ter uma postura e ter sobriedade, vamos dizer assim, ser racional e sóbrio mediante aos acontecimentos. Acontece coisas e boa parte, eu vou dizer aí, 95% dos homens ficam evitando o elefante na sala, como é dito na psicologia investigativa. E o que é evitar o elefante na sala? É fingir não estar vendo o que todo mundo está vendo. Fingindo não ver o que até cego já viu. Eu vou explicar. Boa parte das coisas que acontecem no nosso cotidiano hoje é assim. Se o homem faz, é porque é homem, tem que fazer mesmo. Mas se uma mulher faz, é porque ela é a coitadinha. É porque ela é vitimizada pela sociedade. É porque o homem não deveria deixar a mulher tomar a posição que tomou. E aí eu vejo mulheres tomando partidos feministas, saindo na rua, mostrando os seios, ficando nua, cuspindo, xingando policiais, guarda, homens e coisas desse tipo, dizendo que está defendendo uma bandeira. Eu vejo isso como um absurdo, um exagero, algo que eu nem gostaria de ficar comentando. Porque se um homem ir para uma avenida e tirar a roupa em forma de protesto, ele vai preso.
Não dá tempo dele protestar, ele vai preso. Agora uma mulher fica nua com um atentado violentíssimo ao pudor e está tudo certo. Está tudo certo. Não, é a mulher, né? Quando o homem vai falar alguma coisa, ele é machista. E o que eu digo que o homem não vê é que ele já nasce fadado a chicotadas. O homem já nasce assim, né? O homem, ele tem que amadurecer, que crescer, que trabalhar, se esforçar, entrar numa concorrência natural contra outros homens, isso de forma natural. É por isso que todos os jogos, todas as diversões que o homem tem ao longo da sua vida são jogos de disputa. Jogos de futebol e outros são jogos de disputa, porque o homem desde cedo ele aprende que ele tem que conquistar o espaço dele através do atrito psicológico, físico, mental, não importa. Ele tem que conseguir na forma de disputa. Então, é assim, se o homem trabalhar, né, ele está fazendo a obrigação dele. Agora, se a mulher trabalhar e o homem não, por exemplo, eu vou dar esse exemplo bem claro, se o homem trabalha e a mulher só fica em casa, tá tudo certo, ninguém fala nada. É isso mesmo, o homem tem que trabalhar, o homem é a obrigação dele. Beleza. Mas se a mulher ir trabalhar e o homem ficar em casa, aí o homem já é vagabundo, tá montando nas costas da mulher, o homem é um explorador, o homem é um sem vergonha, ele é tudo de ruim. Só que essa mesma pessoa que diz isso é a mesma que diz que os dois têm que ter direitos iguais. Que a mulher tem que ser julgada pelos atos dela da mesma forma que os homens. E não é assim que funciona. Gostaria que fosse desse jeito, mas não é assim que funciona. Ou seja, eu vou te dizer uma coisa bem simples que eu vi em um canal, eu não vou me lembrar agora para dar os créditos a ele, mas assim, eu vi ele fazer um comentário sobre Adão e Eva que eu achei espetacular. Ele falou que quando Eva ela cometeu o primeiro pecado, primeiro que Adão, ela subiu um nível, né, no conhecimento. Ou seja, os olhos dela foi aberto, ela tomou consciência da vida, da morte, do que era certo e do que era errado, e ela estando um nível acima de consciência de que Adão, ela não tenta preservar ele, pelo contrário, ela usa o que ela aprendeu para corromper ele e fazer com que ele pecasse também e os dois fossem punidos. Entende? E aí o que acontece? Aí se você for falar isso, que o homem foi vitimizado pela circunstância, né? Aí fala assim que é machismo, que isso é culpa de uma religiosidade, é culpa de uma doutrinação patriarcal e blá 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 blá, blá coisas de mulher. Quer falar de feminismo? Vai ler o livro da Esther Vilar. Aí você vai ver o que é feminismo de verdade. Uma mulher que eu tiro o chapéu, uma feminista que representa a feminilidade de verdade. A mulher tomando posição, postura e se colocando no lugar de que é a mulher. Eu tive uma conversa com uma psicóloga esses dias e ela estava falando, defendendo veemente, né, a sua posição feminista e ela disse desta forma para mim, ela disse, Fernando, você acha certo uma mulher criar o filho e sozinha ou coisa do tipo? Né? Você acha certo ser obrigação da mulher ter que cuidar dos filhos e do homem não? Só trabalhar e pôr comida dentro de casa? Aí eu disse para ela assim, quando você discorda dessa situação, você fere várias leis naturais da vida. Número 1, foi Deus que deu à mulher o dom de ter filhos e cuidar, amamentar, cuidar, proteger, coisas desse tipo. Quando você diz que não é obrigação sua, você está dizendo indiretamente que a decisão de Deus de colocar o filho na mão da mulher para que a mulher cuide, proteja e ame, ele errou. Que o homem tem que ajudar, ele tem. Mas se você pegar um casal com um filho e ele estiver andando na rua e escapar um cachorro, um pitbull, um rottweiler e vir na direção deles, adivinha quem vai segurar a criança nos braços e adivinha quem vai ficar na frente. O primeiro a ser atacado pelo cachorro. Aí alguma feminista vai dizer assim, com certeza a mulher, o homem vai sair correndo. Tudo bem, quer pensar isso? Pensa. Mas não é uma questão de machismo ou feminismo, é questão de defender uma posição onde os homens estão sendo vitimizados e estão se calando. Estão aceitando
essa posição que a mídia, que a sociedade está impondo goela abaixo, fazendo homens deixar de ser homens, de tomar a sua posição e fazer o que tem que ser feito. O homem ele tem que trabalhar, tem que se suster, o homem tem que manter a casa, tem que ter autoridade, tem que ter responsabilidade, mas a mulher tem as responsabilidades dela também, e ela não precisa avançar e passar o carro por cima de todo mundo para mostrar que ela tem o seu valor. Ela consegue fazer isso. Eu vi essa Anitta aí metendo pau em todo mundo e tal, porque no Google estava escrito, né, que ela se denomina patroa, não sei do que. E aí teve um rapaz que, muito inteligente, fez um react lá, né, e colocou, dando uma resposta a umas coisas que ela falou, e ele escreveu lá no Google, patrão, né, aí mostra lá que patrão é dono e tal, coisas do tipo. Aí quando escreve patroa, põe mulher do patrão. E ela falou que isso é um discurso machista, patriarcal e não sei o que, xingou o Google e fez coisas desse tipo. Consegue entender que é um sistema querendo manipular a mente para que consigam defender ideais à força. O homem ele é massacrado, chinelado, espancado, esfomeado o tempo inteiro e ninguém fala nada. Né? E falar se tornou proibido. Eu vejo canais do YouTube que falam sobre feminismo, sobre machismo e defendem o machismo. Eles param de ser monetizados, tem os haters que chegam arrebentando, o canal cai, o youtuber derruba vídeo e faz coisas desse tipo. Então a gente percebe, né? Vê os canais de televisão aí, como os Fátimas Bernardes da vida, né, falando as tortas e a direita sobre feminismo, sobre essa posição, mas elas querem os direitos dela apenas com base nos prazeres, nos benefícios que o feminismo traz, e não querem fazer isso de maneira... Você vê, o homem defender que a mulher abortar uma criança é errado, se tornou machismo. Não é mais uma luta contra a vida. Aliás, uma luta pela vida. É uma luta contra a mulher. Não, a mulher é dona do corpo. Né? Eu lembro quando eu era muito novo, que no programa do Ratinho, ele ainda estava na Record, e eu lembro que ele falou uma vez, quando uma mulher chegou lá, uma discussão dessa sobre aborto, ele falou, se eu sou um legislador, eu coloco uma lei. A mulher quer abortar, você autoriza ela a abortar, mas ela tem que parir essa criança e depois ela pega a criança e faz o que ela quiser. Se ela quiser matar, ela mata. Aí eu queria ver a coisa acontecer. Mas quando eu falo isso, aí alguma mulher vai falar assim, nossa, eu sou dona do meu corpo. Eu vou falar isso porque não é você. Tá? Eu sou vilipendiado, xingado, humilhado, e o tempo inteiro por tomar decisões que apenas defendem a minha família, a minha filha, o meu filho, e sabe? Eu não estou tomando decisão contra ninguém, não é contra ninguém, é tentando se defender de um ataque que vem de todos os cantos. Né? Não é querendo se vitimizar, mas é um ataque de todos os cantos. E assim, se você não souber como se defender disso, você vai acabar virando uma vítima, né? Por ser atacado o tempo inteiro por essa sociedade que infelizmente está chovendo de todos os cantos. Ataques feministas, ideologias. Cara, eu não tenho nada contra quem tem uma diferença de ideologia, de sexo, de decisão, de religiosidade, de nada. Eu não ligo para essas coisas. Cada um é dono de si, desde que respeite o próximo, ame, sabe? Faça mais e diga menos, para com esses discursozinhos hipócritas e sem conteúdo e haja um pouco mais, né? Isso vai tornar você uma pessoa melhor, mais tolerante e vai ajudar no convívio social para um mundo melhor, que é essa a ideia do canal. Agora, eu quero terminar respondendo uma questão do Odinei. O Odinei ele é um rapaz, ele estava falando que ele é palestrante, ele trabalha com o público e tal, e vê diversas situações. E ele fala o seguinte, fala, bro, quem leva vantagem nesse jogo da sedução e do amor? O homem ou a mulher? Qual dos dois sofrem mais? E o que você acha do triângulo amoroso de Whindersson, Luísa e Vitão? Forte abraço e até mais. Bom, Ednei, apesar de eu não gostar de ficar falando muito, perder muito tempo com essas novelinhas amorosas de famoso, cara, eu acho uma perda de tempo, uma burrice, mas eu tenho que concordar que realmente isso aí deu uma sacudida
no país, né? Deu uma sacudida nas pessoas que conhecem o Whindersson Nunes, nas pessoas que conhecem a Luísa Sonza e o Vitão, né? Deu uma sacudida porque realmente essa situação mexeu muito com o emotivo de algumas pessoas que acham que o Whindersson Nunes não deveria ter passado pelo que passou. E como eles são uma pessoa pública, eu posso aqui falar, como eu me propus a colocar um vídeo aí no YouTube, então acaba se tornando uma pessoa pública, então está aí, a pessoa quiser comentar, quiser xingar, quiser falar alguma coisa, ela está no direito dela, né, de responder ou não, a pessoa, aí já é um direito meu, né, de apagar o comentário dela é um direito meu, caso ela me ofenda, mas se ela vier com uma crítica construtiva, com perguntas que realmente fazem sentido e que traga um contexto para que possamos discutir no campo das ideias, para mim vai ser tranquilo, para mim vai ser legal, né? Vai ajudar o canal a crescer e vai trazer um feedback para que a gente possa se comunicar e assim fazer com que o vídeo se torne melhor, mais aprazível para que todos ouçam. É claro que tem muitas falhas, muitos erros, muitas coisas não saem como combinado. Eu não faço e não falo nada, vocês podem ver, eu não leio em lugar nenhum, teleprompter, não tenho nada, só estou vendo aqui porque realmente o menino mandou e eu quis ser um pouco leal ao que escreveram, né? E aí o que acontece? Então, eu vou responder a questão dele tentando dar uma abrangida em todos os contextos desse tipo de relacionamento. Aí eu vou falar de tudo, cara. Um pouquinho de machismo, um pouquinho de relacionamento, um pouquinho de linguagem corporal, psicologia comportamental, um pouquinho de sociedade. Vamos falar um pouquinho de tudo nessa situação. Bom, essa situação dele e dela, eu dei uma opinião no meu Facebook lá. Teve algumas pessoas que mandou lá no meu Messenger, né? Falando assim, meio que criticando, mas não tinha entendido. Quando eu expliquei a minha postura, a minha posição, a pessoa entendeu e foi lá e tirou o comentário dela. Isso que é interessante, e colocou outro. Não é que ela só tirou porque ela tirou e colocou outro, realmente enaltecendo a palavra que eu disse, que é o seguinte. Eu vejo nas mídias sociais, e até de quem está comentando, metendo o cacete no Vitão, nesse cidadão que agora é o namorado da Luísa Sonza. Metendo o pau no cara. Que ele é tranqueira, que ele é mau caráter, que ele é desleal, que ele é talarico, que ele é fura-olho, que ele é mau caráter, que ele é sem vergonha, que ele é tudo de ruim, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu tinha dado a opinião lá e falado, tá, mas foi só ele que errou? Né? E essa moça, que era casada, tinha uma família, um matrimônio, uma imagem, porque por ser uma pessoa pública vinculada, vamos deixar bem claro aqui, vinculada ao Whindersson Nunes, porque lembra que eu falei no começo do vídeo, evitar o elefante na sala? É mais ou menos isso. Cara, falar que existe Luísa Sonza sem o Whindersson Nunes, cara, chega a ser hipocrisia, né? Porque nós só conhecemos a Luísa Sonza depois de Whindersson Nunes. Fato é esse, né? E esse não é o primeiro caso. Eu não vou me recordar muito bem de cabeça o ano, mas tinha uma novela que a Carolina Dickman trabalhava e ela trabalhava com um determinado ator lá, Eric alguma coisa, eu não vou me lembrar agora. Mas assim, ela trabalhava com um determinado ator, começou a ficar íntima demais desse ator, aparecer em jantares, em festas, o caramba todo. E ela era casada com o Marcos Frota, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, depois eu corrijo, tiro o vídeo, sei lá, ou põe uma tarja aqui, quem souber também, se tiver certo ou errado, coloque embaixo, se puder. Então, assim, ela começou a se envolver com esse cara, aí o que aconteceu? Ela se separou do marido e coisa de 15 dias depois assumiu o relacionamento com o cara. Mas já fazia meses que a mídia estava comentando aquilo nos bastidores. Já fazia meses que aquele burburinho estava alto. Existe toda uma deslealdade nisso. Aí, por que eu estou comentando isso? Porque meter o pau no Vitão, só que você tem que pensar o seguinte, a Luísa Sonza, ela era casada com o Whindersson Nunes, se ela chega pro cara e fala assim, eu sou casada e tal, uma coisa assim, dá um gelo no cara, o cara nunca mais chega perto. Porque ele também é um cara que está aí nas mídias, né? Ele é um cara também conhecido, é um rapaz novo, tem dinheiro, ele não precisa dessa publicidade ruim, que ele criou uma publicidade ruim para ele e para a Luísa Sonza, né? No YouTuber lá, você vê quando ela posta um canal, tem muito dislike.
Aí para o youtuber não importa, o que importa é quem viu. Se deu like ou dislike, não importa. Para ela, o que contabiliza ali é a visualização. Tá certo? Mas vamos compreender que isso é uma imagem, uma publicidade ruim. Pode fazer alavancar a carreira dela de uma forma negativa, mas pode fazer ela alavancar. Tudo bem. Mas o que ela fez? Ela traiu o marido, traiu o matrimônio, foi desleal com a família do cara, foi desleal com o cara, manchou a carreira do Whindersson, porque de alguma forma, por ele ser uma pessoa pública, tudo que ele faz acaba acarretando um conglomerado de situações negativas relacionadas a isso, depressão, tristeza. A gente percebe nos vídeos dele que não é mais aquela alegria, aquele bem-estar, aquela naturalidade dele. Né? A gente que estuda um pouquinho sobre comportamento, sobre psicologia, consegue ver essas coisas de maneira fácil e torce por ele, porque ele é um cara do bem. Ele é um cara muito humilde, é um cara que vai em programas importantíssimos de chinelo, de bermuda, e não está nem aí para nada, porque ele tenta não se desgarrar das suas origens. É um cara verdadeiro, deve ter pecado em algumas coisas, porque ele acaba respondendo esses retardados que fica criticando, falando um monte de coisa dele, como se ele fosse o idiota que errou. Não foi ele. As críticas deveriam ser para quem erra e não para quem é vitimizado. Entende? E outra coisa, ficam chamando ele de vários nomes que eu não vou dizer aqui, que quem não passou por essa situação, direta ou indiretamente, seria chover uma olhada aqui, ficar querendo tapar o sol com a peneira de achar que isso não aconteceu, não acontece ou não vai acontecer. Fato é que dela ninguém fala nada, né? Tem até essa apresentadora famosíssima aí, que foi lá nas mídias sociais dela e disse, gente, ela tem o direito de buscar a felicidade dela. Tá certo. Só que você está usando o contexto errado para dizer isso, querido. Uma mulher informada, que tem um programa de televisão, que já participou de novela, já participou de teatro, de filme, caramba, tudo, vem e fala uma porcaria dessa nas suas mídias sociais com milhões de seguidores, vem falar que ela tem direito. A felicidade dela tem que vir. A gente concorda. Mas a que custo? Da humilhação dos outros, da traição de um matrimônio, de um casamento, de um alavancar da carreira, porque isso só me faz entender, vocês me desculpem a franqueza e a sinceridade, isso só me faz achar que ela ficou com o Whindersson Nunes. Quem lembra do casamento? O Whindersson Nunes emocionado, extremamente feliz, contente, chorando, e ela olhando para ele com cara de arroz, feijão e ovo frito, sabe? Então, assim, ela fez isso, ficou com ele, um cara super milionário, conseguiu arrancar uma fatia das conquistas dele, alavancou a sua vida social, pessoal, e criou uma publicidade. A hora que ela conseguiu tudo isso, alavancou a sua carreira e saiu. Só que saiu pelas portas do fundo, de maneira suja, errônea, feia, que nem cabe a nós perguntar. Essa é a minha opinião, né? A Constituição me dá o direito, pelo menos, disso. Então, é a minha opinião, só acho errado exatamente disso. Se ela quer ser feliz, ela que fosse feliz, mas ela poderia chegar nele, sentar e falar, cara, não está dando mais, não é mais o mesmo sentimento, eu estou com a cabeça em outros ares, né? E vou seguir minha vida, espero que você siga a sua. Pronto, você resolve, sai pela porta da frente e vai ser feliz, vai viver a sua vida, né? E eu quero citar 3 casos aqui para corroborar, para mostrar que isso não é simples. Maioria, 99% das pessoas que estão vendo isso aqui não vão lembrar. Algumas vão, mas não vão lembrar. Mas quem lembra quando o Latino era casado com a Kelly Key? Quem? Kelly Key? Era o quê? Só conheceu a Kelly Key quem era fã do Latino. Só que daí, quando o Latino projetou, porque foi o Latino que projetou a Kelly Key para as mídias, para a televisão, para as rádios naquela época. Ele que, aonde ele chegava, ele abria as portas para ela. Quando ela criou o primeiro CD dela, que na época era um LP ainda, criou o CD dela e estourou, o que aconteceu? A fama subiu para a cabeça e ali já não teve mais espaço para ele. E até depois, quando ele tentou reatar, ela fez aquela brincadeira com as amigas que acabou virando música, né, que é a Baba Baby, era uma indireta para ele, que até o Serginho Serginho Lacraia lá fez uma resposta para ela lá, mas enfim, foi isso que aconteceu. A Kelly Key alavancou a carreira dela,
pós-latino, e isso acontece muitas das vezes. A fama sobe para a cabeça, eu não sei o que acontece, e a pessoa acha que já não precisa mais das outras. Ninguém é obrigado a viver com ninguém se não tem sentimento, se não é feliz, se está sendo amargurado. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de sentimento, não estou falando de amor, não estou falando de casamento, não estou falando de nada. Eu estou falando de aproveitamento. Estou falando de algo que realmente pode trazer malefícios para a família, para a carreira, para a vida pessoal da pessoa. E aí, só para terminar, porque já deu meia hora de vídeo, meu Deus do céu, tomara que alguém veja até o final. Mas assim, eu quero terminar com uma frase um pouco assim, eu quero complementar essa frase para terminar dizendo o seguinte: nós temos que buscar a nossa felicidade, tentar viver bem, porque o tempo passa rápido. Daqui a pouco já passamos para o outro lado e vamos ter que dar conta de cada ato, de cada situação que nós fizemos. E fazer isso às custas do sofrimento de alguém é desleal demais, e eu tenho certeza que, se não aqui, do outro lado, mas seria muita infantilidade de uma pessoa achar que vai aprontar com a vida de alguém aqui e vai ficar tudo bem. Porque quem vem cobrar não aceita propina, não aceita negociação. Tá certo? Quero dizer para você, de todos os amigos e amigas que você conhece, me diz quantos homens você já ouviu falar de que se suicidou por amor a alguma mulher? E quantas mulheres você viu se suicidando por amor de um homem? Quando você vê a resposta, você vai ver, as coisas vão ficar mais claras para você. E quem disse isso foi Salomão, em Eclesiastes 7, lá no versículo 25. Ele vai dizer assim: busquei e procurei entender acerca de todas as coisas, das verdades, da insensatez e da loucura. E no 26 ele vai dizer o seguinte: e eu encontrei algo pior do que a morte. É a mulher, cujo coração é um laço. Forte abraço, saúde e sucesso a todos. E até